boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate é uma parceria entre o Centro Municipal de Professores e a TV Câmara de Passo Fundo. Nessa semana, a gente segue conversando sobre o projeto de lei Escola Sem Partido. Os convidados dessa noite, diretores do CMP Sindicato, o professor Ney Alberto Pis. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Boa noite. E também a professora aposentada, a professora Elaine. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Na última semana nós recebemos um representante do Clube Planalto, que é das entidades responsáveis por trazer o deputado estadual Marcel Van Hatten a Passo Fundo para discutir esse projeto aqui na cidade. E nessa semana, então, trouxemos 2 professores da rede municipal de ensino para falar um pouco sobre o que representa esse projeto para os docentes. Professor Ney, o que é exatamente esse projeto de lei, a PL 190 aqui no estado? E em outros estados a gente sabe que tem outros projetos de lei que seguem a mesma linha. O que significa mais ou menos esse projeto de escola sem partido? Bom, gostaria de saudar a todos que nos prestigiam com sua audiência e dizer o seguinte: nós tivemos que estudar um pouco o projeto e também confrontar um pouco com a nossa prática, né, de professor e a prática histórica da educação no nosso país. Então, no entendimento que a gente tem, é um projeto de lei que visa constranger o professor na sua liberdade de expressão. Gosto de afirmar que a ditadura militar fez uma importante e decisiva manifestação quando, ao implantar a ditadura, extinguiu a filosofia do currículo escolar. Então, no meu entendimento, essa forma de restringir a liberdade de expressão do professor e a liberdade de pensar criticamente, que é o que supõe este projeto também, é uma nova forma de ditadura, ou seja, uma ditadura institucionalizada agora por leis. Então, acho que é bastante grave, até porque, no meu entendimento, não há possibilidade da educação ser neutra. Ou seja, a ideologia, suposta ideologia ou as ideologias fazem parte da sociedade. Então, se fazem parte da sociedade, como é que elas não estarão na escola? A escola não é uma redoma, ela faz parte da sociedade. Então não há como supor ou imaginar que a ideologia não esteja também na escola. Por outro lado, a escola sempre serviu ou para manter o status quo, ou seja, deixar tudo como está, ou como uma ferramenta de emancipação, liberdade e perspectiva de vida emancipadora, como muito bem nos trouxe, nos ensinou Paulo Freire, que é nosso maior pedagogo brasileiro. Então, as ideologias, sobretudo, elas nos fazem ser quem somos. Se somos mais liberais ou mais conservadores, se somos mais libertários ou mais opressores, se somos mais democráticos ou mais autoritários. Então, quem defende a escola sem partido hoje, no meu entendimento, já tem uma ideologia. Ou seja, ele já se põe numa perspectiva de deixar tudo como está. E aí a defesa que eles fazem, o que essas pessoas fazem, os sujeitos que divulgam as ideias da escola sem partido fazem, é de que são um movimento, não uma ideologia. Ora, o movimento também se sustenta, se faz por ideias e por atitudes. Então, não há como dizer definitivamente que quem advoga a escola sem partido não tem a ideologia também, porque está defendendo as suas ideias. Em grande medida, quem defende a ideia da escola sem partido, na maioria, não são professores, estranhamente, né? Não são professores, são deputados, são pastores, são lideranças da comunidade, mas não são pessoas ligadas à educação. Ao ler, inclusive, manifestações, né, nas redes sociais, percebe-se posturas muito rasas
e, por que não dizer, até fascistas, autoritárias, radicais, sem grandes fundamentos. Sempre atacando, dizendo, alegando que há o que acontece, uma doutrinação ideológica política nas nossas escolas, o que é uma inverdade. Isso, inclusive, já era uma prática feita durante a ditadura militar, né? Esse tipo de acusação aos professores, a maneira de ensinar nas escolas. Com certeza, a gente que estuda um pouco de história, né, sabe que foi uma das ações importantes, digamos assim, para implantar a ditadura, ou seja, silenciar o que também se chama, em outras palavras, a lei da mordaça, ou seja, é você impedir alguém de falar ou de também gritar, ou de expressar o que pensa. Então, é uma inverdade ou um desconhecimento. E falando em ditadura militar, professor Ney, a professora Elaine era docente, né, nesse período que acabou englobando enquanto acontecia a ditadura militar. Como que funcionava, assim? Vocês tinham algumas limitações na hora de dar aulas, de elaborar os planos de aula? Como que funcionava, prof? Nós não tínhamos grande conhecimento a respeito disso. A escola era uma escola muito boa, uma escola, mas basicamente conteudista. Então, a gente trabalhava muito, muita leitura, muita interpretação de texto, os alunos eram chamados a muito conteúdo, né? Mas nós não tínhamos, assim, nem ideia de como funcionava o sistema. Nós tínhamos reuniões mensais de planejamento, muito bem organizadas, né? O aluno precisava estar com muitas atividades, né? Sim. E desenvolvido em todas as áreas, na área científica e na área da humanística também, e na área de artes também. Nós tínhamos uma hora de assembleia mensal, em que os alunos criavam as assembleias, eles que determinavam os assuntos que eles queriam, mas não havia também a mídia assim que esclarecesse, não havia tanta informação. A gente era totalmente... Eu, principalmente, estava começando, eu não conhecia nada a respeito da ditadura. Até o dia que eu sofri a intervenção da ditadura. Existiam limitações, Existiam, então? a partir dali, eu fiquei ciente de que havia limitações, e aí o departamento jurídico da escola trabalhou conosco e nos colocou, né, como era, né? Como que aconteceu essa repressão, assim, professor? Eu era professora de língua portuguesa, sou professora de língua portuguesa. Eu trabalhei com um texto na sala de aula de uma 7ª série do antigo ginásio, lá do ensino fundamental, né? Eu trabalhei com um texto de Rubem Braga, que falava sobre plebiscito. O plebiscito seria os alunos escolherem se eles optariam por usar uniforme ainda ou não. Mas não houve a conotação política na minha sala de aula, porque eles eram também bem jovens ainda, as crianças de 7ª série naquela época, né? E à tarde eu fui chamada, o departamento advocatício da escola foi comigo, porque eu havia sido denunciada numa denúncia anônima que eu estava envolvendo os alunos, manipulando os alunos contra o regime militar. E você foi denunciada onde? No antigo exército. Nas denúncias, daí ficava a ficha da gente no DOPS, né? Daí o departamento jurídico da escola que daí atuou na minha defesa. E como que passou a ser, depois disso, a tua atuação dentro da sala de aula? Como que você se sentia, assim, como professora, como cidadã, depois de uma denúncia desse porte, que sabia-se que podia resultar em malhas muito maiores que só a denúncia? Foi um motivo, assim, foi uma coisa, assim, bastante drástica, uma coisa bastante... Eu não tinha conhecimento, eu era muito jovem, eu também não entendia muito das coisas. A partir dali, eu comecei a me inteirar de política, comecei a ler muito e saber onde que eu podia pisar e onde que não. Mas demorou tempo para a gente conseguir autonomia. Então, tudo que a gente ia falar, principalmente na língua portuguesa, o que você ia trabalhar de texto com os alunos, de livros na leitura, a gente precisava estar muito bem posicionada para não cair de novo nessa... E vários professores da escola tiveram esse problema em várias disciplinas, né? Principalmente nas história, nessas disciplinas assim... Disciplinas mais humanas, sociais, né? Nas humanas era mais...
era mais puxada a coisa. E depois que encerrou, então, esse período da ditadura militar, você continuou ainda atuando na sala de aula? Sim, continuei. Depois houve muito crescimento, né? Na educação, começou a formação continuada, eu já era professora municipal, o município cresceu muito na área da educação, começaram os movimentos também de organização dos professores, né? Sim. E as cobranças em se ter uma formação continuada. Aí as coisas ficaram bem mais definidas e o professor começou a ocupar seu lugar propriamente dito de formador de opinião, né? E depois de passar por uma situação dessas, como que você vê, Elaine, um projeto de lei como esse, que por muitos educadores é considerado como a lei da mordaça, porque pode limitar a atuação dos professores em sala de aula? Eu vejo como uma volta ao passado, porque o professor, ele é um modelo para o aluno, ele é referencial, ele é formador de opinião. O aluno sempre vai perguntar para o professor, o que você acha? Ele sempre te pergunta a respeito de qualquer assunto. E você, sendo um formador de opinião, automaticamente, né, você vai ter uma ideologia, você vai ter princípios e vão ser os mesmos que estão aí definidos por outros. Eu acho, professora, complementando a sua fala, é inegável a influência dos professores sobre A formação. os próprios alunos. Agora, dizer que daí nós fazemos seguidores, nós temos esse poder de influenciá-los, Muitos é uma chamam de inverdade. doutrinação, É de né? doutrinação, Esse é um projeto, absoluto inclusive. desconhecimento, porque até porque os nossos estudantes, eles têm um conjunto de professores e que concebem coisas bem distintas. Distintas uns dos outros. Exatamente. Inclusive. A sociedade está na escola pelos professores também, porque eles expressam os diferentes conhecimentos Com certeza. e as diferentes linhas de pensamento. Então, e também num tempo, né, que nós estamos com os alunos com muito mais informação para discernir, para discutir, para realmente conhecer. E eu acho que Paulo Freire foi muito feliz quando ele disse que a educação não muda o mundo. Com certeza. Ela transforma o ser humano. Ela transforma, ela tem o poder de mudar as pessoas. As pessoas. E as pessoas, se elas quiserem, elas mudam o mundo. Então, assim, eu acho que a gente tem que relativizar isso, porque essa é uma falsa polêmica de que os professores têm esse poder de conduzir, de estar doutrinando o aluno. Eu acho que é muito complexo, é uma inverdade, né? E eu acho que sim, uma atitude da classe trabalhadora, porque é ela que a escola pública, sobretudo, serve, é sim o estudante que nasce pobre, estudar é rebeldia. Chegar à faculdade é mais rebeldia ainda. Ou seja, é um ato, sim, revolucionário, é um ato de rebeldia você estudar, porque nem sempre se espera que as classes de trabalhadores estudem. Professor Ney, muitos apoiadores desse projeto do Escola Sem Partido dizem que os professores são doutrinadores, por isso que eles estão preocupados com a criação dessa lei, porque eles não vão poder mais doutrinar os seus alunos. Muitos afirmam isso nas redes sociais, nos sites que defendem esses projetos, e eu gostaria de saber de ti, professor, caso essa lei seja aprovada, no que ela vai implicar na atuação do professor dentro da sala de aula? Primeiramente, eu acho que o grande problema da lei é que ela abre precedentes imensos, inclusive fragilizando o professor nas suas possibilidades criativas de atingir o conhecimento dos seus alunos, das suas formas, porque a gente não ensina só pelo conteúdo, a gente ensina no método. Por exemplo, eu fico preocupado, qual é o método mais adequado se a lei fosse aprovada para ensinar numa escola sem partido, né? Por exemplo, vamos rasgar os nossos PPPs, porque historicamente nos últimos 30 anos a gente foi escrevendo, mesmo que não acreditasse mais ou menos em Paulo Freire, mas foi bebendo das fontes mais reformistas da educação, mais progressistas, a gente foi escrevendo que a gente quer um aluno crítico, participativo, né? Que a gente quer uma escola humanizadora, uma escola
da pluralidade, das nossas ideias. Ou seja, vamos rasgar isso, porque a lei, se ela não permite nem o professor ser livre para manifestar-se, ela não é um espaço democrático. Eu fico muito preocupado, porque a lei se atravessa para cortar a história que a gente construiu nos últimos anos. É como uma carreta atravessasse uma rodovia e trancasse todo o trânsito que está em curso. Ou seja, é muito complexo. Vamos então rasgar, desconsiderar os nossos PPPs. Outra questão muito complexa. Alguém está perguntando aos alunos e à comunidade sobre isso? Que são os maiores interessados. Ou seja, são pessoas de fora que tentam manipular o professor. Me parece que não há uma preocupação com os estudantes ou a comunidade. Parece que o alvo desta legislação é reduzir o suposto poder que o professor nem tem. Agora, isso me causa sim preocupação, porque eu vou ter que me cuidar muito, ou porque eu vou ter que explicar o que eu estou dando em sala de aula. Não que isso seja um problema, claro, mas eu vou estar fragilizado, eu não vou mais ter a liberdade de atuar do jeito que eu imagino, sempre respeitando a diversidade, a pluralidade de ideias, porque esse movimento que está em curso não vem de agora. Professor Ney, eu vou lhe pedir licença rapidinho, a gente vai para um breve intervalo. Na volta do intervalo, a gente segue tratando do projeto de lei Escola Sem Partido, com o professor Ney Alberto Pis e a professora Elaine, ambos representantes do CMP Sindicato. Olá, boa noite. Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no Canal 16, que é uma parceria entre o Centro Municipal de Professores e a TV Câmara de Passo Fundo. No programa de hoje, seguimos tratando sobre o polêmico projeto de lei Escola Sem Partido. Conosco, o professor Ney Alberto Pis e a professora Elaine Souza para tratar desse assunto. Professor Ney, quais são as dificuldades que um professor vai encontrar na sala de aula na questão de assuntos que ele não poderá tratar ou posturas que ele terá que evitar? Como que ele vai agir dentro da sala de aula e como que isso pode interferir, inclusive, na vida pessoal dele? Eu acho bem importante que os colegas professores e a comunidade atentem para a gravidade deste projeto de lei, que eu espero fique num projeto só, que não vire lei. E fiquei pensando de manhã, me preparando para estar aqui, e anotei algumas coisas que eu acho muito delicadas e complicadas. Você, por exemplo, trabalhar numa escola sem partido. Sem adereço, sem anel. Por exemplo, eu poderia estar em sala de aula com esse meu anel, que representa um compromisso com as causas sociais. Eu poderei usar um adereço ou um símbolo cristão, porque já estarei manifestando ideologia. Com certeza. O que eu exponho aos meus alunos, então tudo vai ter que ter fonte. Eu vou ter que sempre referir que o que eu estou tratando é de fulano de tal. Mas quando o aluno me perguntar a minha opinião, eu farei o quê? Haverá um conselho, um lugar que me ajude a dizer o que eu posso ou não posso ensinar? Fiquei pensando nisso, né? Haverá livros didáticos ainda? Ou haverá um único livro didático? Porque se tem a possibilidade de escolher, já estamos tratando de ideologias, porque os livros didáticos concebem diferentes conteúdos. Qual será o método mais adequado? Será participativo, como a gente luta para que seja? Será autoritário? Será um monólogo do professor para com os seus alunos? E como o professor trabalhará questões relacionadas a fatos sociais? Por exemplo, violência, que existe na sociedade. E drogas. Fora se for tratar da violência, há várias conotações. As pessoas terão opiniões divergentes, né? Divergentes. Como o professor vai tratar? Certa essa ou aquela opinião? Toda a questão dos movimentos da paz, dos direitos humanos, da sexualidade. Eu, por exemplo, tenho orgulho de me assumir diante da comunidade, diante dos meus alunos, como professor, como escritor e como ativista de direitos humanos. Fico me perguntando, será que ainda poderei fazê-lo?
né? Como trabalhar a esperança em tempos de desesperança, né? Que a gente tanto precisa para estimular os alunos a estarem buscando seus sonhos. E eu fico tão assim, sem entender, tanta preocupação de misturar o que é política do que é política partidária. Porque assim, Freire já ensinou, o político na educação é ação na sociedade. Ou seja, nós somos naturalmente seres sociais e desejamos mudanças, desejamos participar da sociedade. Então, vejo assim com muita preocupação, acho que sim, o alvo é o professor, infelizmente. E nós estamos, se essas leis vingarem nesse país, estamos destituindo a liberdade de cátedra. Ou seja, a liberdade... Explica para nós o que é a liberdade de cátedra. A liberdade de cátedra é a liberdade de cada professor, em determinado conteúdo, usar da sua metodologia, né? Usar da sua forma de despertar interesse e amor pelo conhecimento que ele está tentando construir. O que é grave, ou seja, inclusive atenta contra as nossas legislações. E se aprovada, essa lei irá mudar radicalmente as nossas escolas. Irá massacrar, destruir a possibilidade de criticidade do conhecimento. E fico perguntando, qual será o papel do professor? Aliás, para que professor? Foi o tema do nosso primeiro congresso do CMP. Então, assim, poxa, nós estamos tendo que sim fazer a defesa da escola pública de qualidade social, com liberdade de expressão para os professores e para que ela seja participativa, seja inclusive hoje ameaçada por possibilidades de privatização também. Ou seja, a ideia de que alguns setores ou a escola pública possa ser também privatizado, o que também é um risco muito grande. Professora Elaine, como que você vê, assim, se essa lei for aprovada, ela pode chegar às escolas do município? Você vê que essa situação pode ser tratada como? Que ela pode ser perigosa para a atuação dos professores também, que ela pode surgir a inspiração, de repente, para um projeto de lei aqui no município que siga essa mesma linha? Eu acredito que sim, e como o professor falou também, tenho medo disso. Nós temos uma caminhada tão boa, a construção das PPPs ao longo desse tempo de município, que eu trabalhei depois só no município, foi uma conquista árdua, mas uma conquista gostosa, uma conquista que valeu a pena. Quantas coisas foram feitas nas escolas, são feitas nas escolas municipais com os educandos, né? O crescimento que teve a educação municipal dentro das propostas políticas pedagógicas. Né? Propostas autonomia políticas da escola, pedagógicas, né? Autonomia das escolas, autonomia do professor. Gestão né? democrática, né? Com certeza. E hoje, com toda a globalização, com todas as coisas que existem, né? A facilidade que existe hoje para desenvolver ideias, para desenvolver conteúdos em sala de aula, isso vai ser, de certa forma, castrado? Eu queria complementar, professora, que é um movimento, no meu entendimento, em curso já nesse país. Sim. Ano passado e antes, quando o país discutia os planos nacional de educação, estadual e municipal, já havia esse risco de, inclusive, aprovarmos na própria legislação do plano. E aqui em Passo Fundo, no nosso plano municipal, por intervenção do CMP, dos professores que participaram, nós, no ponto 8, ponto 56, inclusive escrevemos assegurar a garantia de liberdade de ensinar do professor, no âmbito do conteúdo e da disciplina, sob sua responsabilidade, manter espaço de manifestação de posições e convicções, devendo, entretanto, em respeito ao direito à educação, à liberdade de aprender do aluno e ao pluralismo de ideias, também propiciar aos alunos o acesso a diferentes posições e teorias aceitas pela respectiva área do conhecimento. No âmbito didático-pedagógico, manter a autonomia da escolha, respeitada a necessária adequação dos conteúdos, competências e habilidades a serem trabalhadas. No âmbito do professor, assegurar a autonomia do professor, a utilização de metodologias. Essa é a liberdade de cátedra.
estratégias e instrumentos dentre aqueles legalmente e pedagogicamente autorizados e reconhecidos. Ou seja, há sim um grande risco de um retrocesso democrático, né? Porque a escola pública se pretende democrática de qualidade social, ou seja, onde os sujeitos principais participam dela, seja os professores, seja os alunos, seja a comunidade, que são os pais. Então, penso sim, nós estamos num tempo onde as posições fundamentalistas se afirmam e nós precisamos zelar muito na defesa do professor e da escola pública de qualidade social. E eu gostaria muito de sugerir à municipalidade, a Secretaria Municipal de Educação, que manifestasse também, ou pudesse manifestar, a sua posição, diante da iminência de termos, daqui a pouco, sei lá, também essa possibilidade de uma legislação municipal. Se bem que a lei do Marcel Van Hatten, ela já se estende às nossas escolas. Ela é para a rede pública de educação básica e de ensino médio. Entenda-se todas as escolas. E esse projeto de lei, professor Ney, inclusive, ele tira a responsabilidade de educador do professor. Ele passa a tratar o professor apenas como professor e afirma, inclusive, que o papel de educador ficaria para a família. Assim. Eu gostaria de saber de vocês, como que vocês veem essa afirmação, inclusive que é feita por muitas pessoas que concordam com esse projeto, que dizem que, de fato, o papel do professor não é educar, é ensinar o que a ciência diz, né? Como que vocês veem esse tipo de afirmação que é muito comum nas redes sociais, nos sites que apoiam o movimento? Posso começar? Eu não consigo dissociar a ideia de professor, de educador. Eu acho que uma é decorrência da outra, uma situação decorrente da outra, né? Ele, sendo professor, ele é educador. Ele é formador de opinião. Isso não tem outra alternativa para se classificar, né? Outra forma de se classificar o professor. Ele é um educador, com certeza. Eu sempre me assumi educador e acho que a educação ela vai além do conteúdo, né? Com certeza. A gente falava antes, ou seja, a educação é para a vida, né? Então, eu penso que é bem complementar hoje a função de educar. Exatamente, é da família e da escola. Não há como dissociar, como a professora muito bem colocava. Então, e não há como você apenas neutramente passar o conteúdo, ou seja, você sempre passa por detrás do conteúdo valores, né? A forma, o método ensina, o jeito de estimular os alunos, de cativá-los. Cara, complicado você não se sentir educador, né? Você é só professor. Praticamente impossível. Impossível, né? Não se sentir educador. Muito complicado. Então, eu penso que é lamentável, né, que nós brasileiros não reconheçamos, não estudamos suficientemente Paulo Freire. Ele é um dos pedagogos mais estudados no mundo, mais citados por aí, mais títulos de reconhecimento que ele já tem, e a gente não tem dificuldades, inclusive, de operar. Embora já escreva, eu insisto, a nossa concepção de escola, a nossa concepção de ser humano, a nossa concepção de sociedade, ela já entendeu esse viés freiriano progressista. Nós ainda temos dificuldade, talvez sim, de fazer a escola um espaço mesmo de convivência, de socialização e de humanização, porque eu acredito que o papel da escola é tornar o ser humano melhor, através do conhecimento. E o que dizer para os pais dos estudantes que ainda estão em dúvida, não sabem exatamente o que é o projeto, não sabem o quanto isso pode modificar a forma de fazer educação no Brasil? Eu penso que nós estamos num processo importante de esclarecimento e de leitura, que particularmente também fui fazer e fui me confrontar com as minhas práticas. Então, eu penso que, sobretudo, vamos conversar sobre isso. Não há problema de conversar, mas vamos também ouvir os professores, os alunos, a comunidade escolar sobre isso.
porque não podemos admitir que gente de fora, né, o que não entenda de educação, queira impor leis absurdas e autoritárias como essas. Com certeza. E eu queria colocar assim, é gratificante hoje, quando eu encontro alunos que foram meus há 40 e poucos anos atrás, e eles não dizem pro tal regra de acentuação, eu lembro, não, eles dizem pro, eu lembro aquele dia que a senhora contou tal história, que a senhora falou que a gente trabalhando, que a gente se esforçando, a gente chegaria a uma autonomia, chegaria a ter uma profissão. Hoje eu tenho alunos, tem médicos que foram meus alunos, eles me encontram na rua e eles ainda me reconhecem. E não foi pela regra de acentuação que eu ensinei, foi por aquele convívio de exemplo de educador também, né? Pela convivência diária com essas coisas. Então, isso é o gratificante no professor. E isso não pode agora ser tolhido da noite para o dia, né? Você ser um conteudista e deu. Como é que vai ser? Então, se põe máquinas lá e pronto, né? Não precisa mais do ser humano. Professor Ney, qual que é o posicionamento do CMP Sindicato frente a essa questão? Acho que a gente está aqui também falando como pessoa, como professor, como profissional, mas também está fazendo parte do CMP, externando a posição. Ou seja, a posição nossa é de que a gente tem que respeitar a liberdade do professor. Ou seja, que o professor tenha essa liberdade e não seja lhe tolhida a possibilidade de expressão, né? Portanto, a posição é contrária a esta legislação que se pretende aprovar na Assembleia Legislativa e em vários locais do nosso país. Tá certo. Professora Elaine, professor Ney Alberto, infelizmente nós teríamos a noite toda para discutir sobre esse assunto, mas o nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado, professor Ney Alberto Pis, pela presença no programa Educação e Debate dessa semana. Obrigado. Muito obrigada, professora Elaine Souza, pela participação. Obrigada. E nós, então, encerramos o programa desta semana, programa Educação e Debate, que é uma parceria do Centro Municipal de Professores com a TV Câmara de Passo Fundo. Retornamos na próxima semana e uma boa noite.